Será possível emagrecer com a força do pensamento? Que a ciência diz disso? Olha o texto, aqui ó. É possível emagrecer com a força do pensamento. Da BBC Future. Cientistas vão dizer se isso é possível através de estudos que eles fizeram. É uma pergunta, então não sei se sim ou se não. O fato é que é curioso. E se é curioso, aqui nós vamos debater. Eu só preciso fazer o seguinte, colocar aqui. Aí, muito bem. Agora, o artigo, aqui ó. É possível emagrecer com a força do pensamento. David Robson, da BBC Future, fevereiro de 2015. É antigo, mas a ciência não fica tão velha. A tecnologia, ela ultrapassa as coisas. Mas a ciência, principalmente do pensamento, do corpo, isso se mantém. Então nós podemos saber se isso é ou não verdade. Vamos entender aqui se isso, como funciona. Olha lá, começou. Eric Robson é um pesquisador da Universidade de Liverpool, na Grã-Bretanha, que tem uma ferramenta surpreendentemente útil para quem quer emagrecer. Boa, Robson. O que será? É algo que todos nós temos, mas talvez não usemos todo o seu potencial. A memória. Pessoas que entram em uma dieta geralmente sentem que estão travando uma guerra com seus estômagos, mas psicólogos como Robson acreditam que o apetite é formado na mente tanto quanto na barriga. Interessante, porque, segundo ele, se você tentar se lembrar da última coisa que comeu, será capaz de emagrecer sem passar fome. Olha o que ele está dizendo. Vou reler. Segundo ele, se você tentar se lembrar da última coisa que comeu, será capaz de emagrecer sem passar fome. É realmente uma das principais formas de emagrecimento. Claro que precisa de acompanhamento médico. Aqui nós estamos só dizendo o que esse cientista disse, psicólogo. Mas não é passar fome exatamente, mas comer menos. Quando a gente come menos caloria do que nós gastamos durante o dia, o déficit entra na gordura retirada, no caso, do açúcar. Mais ou menos assim que funciona. Abre aspas. Muitas pesquisas já indicam que fatores psicológicos sutis podem ter um impacto na qualidade de comida ingerida, quantidade de comida ingerida melhor. Mas as pessoas ainda estão cientes dessa influência, afirma o cientista. Mas isso é mesmo verdade como poderia funcionar? A inspiração para essa corrente de ideias vem em parte de pessoas que sofrem de um problema chamado de amnésia anterógrada. Ou seja, que se esquecem de fatos recentes passados. Você pode passar 20 minutos conversando com alguém com esse problema, mas dali a pouco ela não vai ter nenhuma lembrança do diálogo. Realmente, durante o dia a gente não tem noção do quanto a gente perde de memória. E o tópico é refeição esquecida, mas ele vai acrescentando, ele vai entrando, né? O mesmo acontece com as pessoas que comem. Um dos principais estudos no assunto realizado pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, consistiu em pedir para que 2 homens com esse tipo de amnésia se servissem de sanduíches e bolo até se saciarem. As bandejas vazias eram então retiradas e trazidas de volta cheias 15 minutos depois. Enquanto voluntários saudáveis recusavam, alegando estar satisfeitos, os 2 homens se serviam novamente porque esqueceram que tinham comido. Conta Glyn Humphreys, que conduziu o estudo. Em uma segunda parte da experiência, os 2 homens eram oferecidos comidas doces e salgadas. Em segunda rodada, assim como a maioria das pessoas, eles procuravam um sabor com contrastes ao da primeira. Isso mostra que eles não tinham problema com o processamento sensorial dos alimentos. Apenas não conseguiam formar uma memória explícita e consciente da refeição. E sem essa memória, eles continuavam sentindo fome, mesmo de estômago cheio. Seria de suspeitar de um cérebro saudável suficientemente esperto para perceber que você já comeu. Mas algumas pesquisas recentes mostram que ele pode ser facilmente enganado. Veja o que ocorreu neste experimento de Jeff Brunstrom, da Universidade de Bristol. Ele pediu um grupo de pessoas voluntárias para comerem um prato de sopa, mas sem que eles soubessem, Brunstrom havia acoplado um tubo
a alguns dos pratos, o que permitia que ele acrescentasse mais sopa sem que os voluntários percebessem. Olha que engenhosidade. Ele notou que mais tarde, ao serem oferecidos um lanche, os voluntários comiam de acordo com o que lembravam da sopa no início da refeição, se havia muita ou pouca sopa no prato antes de começarem a comer. Tudo isso enfraquece a percepção comum de que a fome é regida apenas pelos hormônios do aparelho digestivo. Não estou sugerindo que esse tipo de sinal não é importante, mas é preciso notarmos o papel da cognição, afirma Brunstone. Isso poderia facilmente ter impacto na nossa vida corrida do dia a dia. O almoço de trabalho virar um lugar comum, enquanto muita gente assiste TV ou brinca em seu smartphone enquanto se alimenta. Todas essas distrações podem afetar a lembrança do que você comeu, podendo induzi-lo a beliscar mais horas depois. Muito legal. Impulso sensorial. É por isso que os pesquisadores agora estão tentando encontrar maneiras de melhorar a memória sensorial da comida. Robson recentemente fez um teste para verificar se uma gravação tocada durante a refeição poderia ajudar um grupo de mulheres obesas a comer com mais atenção. O áudio pedia para que elas se concentrassem no aspecto sensorial da comida, seu visual, seu sabor e seu cheiro. Um segundo grupo comeu ao som de cantos de pássaros. O resultado foi que as primeiras mulheres conseguiram descrever melhor suas refeições e comeram menos na hora do lanche, 3 horas depois, consumindo 30% menos de calorias. Pode ser que essa abordagem não funcione para todo mundo, mas o cientista tem ideias de técnicas alternativas. Ao pedir para que as pessoas lembrarem do que comeram durante o dia, ela se sentia menos incentivadas a comer demais mais tarde. Usar a imaginação também pode dar certo. Uma equipe da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriu que visualizar em detalhes uma comida que se deseja muito pode ajudar a enganar a mente e fazer ela pensar que de fato comeu aquilo, reduzindo o desejo e a ingestão de calorias. Robson agora desenvolveu um aplicativo que pretende alertar o usuário e a lembrar suas refeições anteriores durante o dia. Mas, apesar de todos esses esforços, ele destaca que ainda não são necessários ensaios clínicos, mas abrangentes para provar se esse pequeno truque de memória são realmente eficientes na batalha global contra a obesidade. Ele também reconhece que algumas pessoas podem se entediar com o procedimento, principalmente se tiverem que ouvir uma gravação toda vez que se sentirem vontade de comer. Um aspecto positivo é que comer com atenção não tira aos voluntários o prazer de comer. Ao contrário, eles se surpreendem com os sabores que descobrem. Se esses truques de memória funcionarem, eles poderiam oferecer algo quase impossível, uma dieta que aumenta o prazer da refeição. Uma solução mais do que palatável para a luta contra a obesidade. Muito legal, interessantíssimo esse texto. Gostei bastante.